Boa noite, pessoal. Sodrezinho. O pessoal, o Lucas Sodré, que entrou aí agora, esse meu aluno, que tá fazendo o experimento com Tamani, Mombaça e Paredão. O Ed Carlos já entrou. Vou te chamar aí, Ed Carlos. Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí de novo. Ficamos 2 semanas sem live. Eu sinto falta do bate-papo. Um abraço. Fábio, fizemos uma live com o Fábio lá no YouTube na segunda-feira, que o negócio bombou lá, viu, gente? Ficou muito bacana. E aí, Ed Carlos, tudo bom? Tudo bem, Janaína? Como é que tá? Tudo jóia. Feliz de estar te recebendo aqui hoje, viu? Eu é que tô feliz, tô quase realizando um sonho aqui. Assisti às lives, falei, meu Deus, será que um dia eu vou ser convidado para esse momento? Meu Deus, como é bobo. Ai, ai. Mas tem um pessoal que é bem peso pesado assistindo a gente aí. Isso só aumenta a responsabilidade, viu? Isso Nossa, aí faz a gente ficar assim, eu fico meio apreensiva. Aí entra uns caras tipo professor Nilma, Paulo Carvalho, entra o professor Irã, eu fico meio tensa aqui. eu Mas vou enfim, ficando nervoso também. Eu não quero nem olhar quem tá entrando para não ficar tão nervoso. nada disso, vamos lá. Ô, Ed Carlos, estou muito contente de ter feito esse convite. Eu já tinha assistido algumas lives suas, né? Então, estão perguntando se você está tomando tereré aí, é isso? Já, Tererezinho, tá calor pra caramba aqui. eu tomava muito quando eu estava fazendo meu experimento em Campo Grande, na Embrapa H de Corte. Tomava Imagino. muito. E aquele solão, né? Cortar. Então, eu já tinha assistido algumas lives, né? Eu sei que você tem trabalhado aí com o Rotatino, né? Trabalhou nessa filosofia do professor Paulo. A gente tem muitas perguntas sobre isso, né? E aí eu resolvi convidar você, né? Desculpa, a gente propôs o tema, né? E eu gostei do tema, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir essas possíveis novas tecnologias que fazem com que a gente possa ficar mais afiado na nossa pecuária, né? Então, em nome Sim. do Grupo de Estudos em Forragicultura e Pastagens da Universidade Federal de São João del Rei, eu gostaria de agradecer você pela presença. Muitíssimo obrigado por ter aceitado de pronto o convite. Eu que agradeço. Então, beleza pura. De Carlos, eu sempre começo, né? Quando a gente conversa com o pessoal aqui, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo. E aí, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz a segunda, o pessoal começou a gostar e veio um feedback tipo, pô, essa pergunta que você faz é muito legal, o pessoal gosta, né? É isso aí, o som tá bom, gente? Tanto o meu quanto o do Ed Carlos, acho que alguém reclamou do som aí, não é, Fábio? Pra você tá ok, né? Se tiver ruim, vocês dão um alô aí, viu, pessoal? Porque aqui choveu muito, a minha internet pode estar oscilando um pouquinho hoje, sim. Teve uma chuvarada aqui terrível. Então, eu faço sempre essa pergunta para todo mundo, né? Contar um pouquinho da sua história, como que você foi parar aí nessa área de floricultura e pastagens, né? Por que você está aqui hoje, né? Por que você veio, né, falar de floricultura aqui no nosso perfil Floricultura e Pastagens? Aí eu deixo você se apresentando para o pessoal que está assistindo a nossa live. Perfeito. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação mesmo estar aqui. A gente tem acompanhado sempre as tuas lives, Janaína. Você tem um papel excepcional, né, na difusão do conhecimento, trazendo diversas pessoas aqui de altíssimo nível. E é muito bom, né? É bom ter pessoas assim motivadas, animadas para difundir a ciência e mostrar que nós do agro temos muita coisa boa para contribuir, né? E para mim é uma satisfação. Bem, eu sou professor Ed Carlos aqui de Rondonópolis, trabalho aqui na Universidade Federal de Rondonópolis, sou, na verdade, nascido aqui, sou mato-grossense. Depois que fiz graduação, mestrado lá em São Paulo, depois fui para o Rio Grande do Sul fazer doutorado e voltei para Goiás, fiquei uns 4 anos com bolsa de pós-doutorado, fui para Recife. Quando cheguei em Recife, 45 dias depois que estava lá, me convidaram para eu vir aqui para Rondonópolis. Aí vir para a terrinha é coisa boa, né? E Deus só tem me abençoado desde então e tem aberto muitas portas para o nosso grupo, que hoje a gente está fazendo o que gosta, onde gosta, né? Eu sou agrônomo,
tenho doutorado em ciência do solo, né, fui orientado pelo professor Ibanor Anguinone, e hoje nós trabalhamos aqui com sistemas integrados. Basicamente, o nosso grupo de pesquisa, o GPISE, trabalha com sistemas integrados, e o professor Paulo Carvalho é um parceirão nosso daqui, né? E quando pensamos em criar a Aliança CIPA, o nosso grupo começou fazendo parte dessa associação, que envolve, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Paraná, nós aqui, a empresa CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio, e agora o negócio cresceu e a gente está aí com um monte de embaixadores, né, da Aliança nas 5 regiões do Brasil. O professor Paulo Carvalho é o diretor da Aliança, eu sou o vice-diretor, e atualmente nós estamos na direção, né, da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, que começou lá uma coisinha lá atrás, no primeiro Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados, e em 2018 nós reunimos aqui 500 e poucas pessoas aqui em Rondonópolis e decidimos criar essa sociedade que, para nossa felicidade, essa semana saiu toda a documentação e nós agora existimos como CNPJ e logo vamos começar a difundir isso daí. O professor Paulo Carvalho é o presidente da sociedade, eu sou o vice-presidente, temos uma equipe boa aí, que já até passou por aqui, o Bruno Pedreira, né, o professor Aníbal também, tá? A professora Tangriani, tem uma equipe grande de pessoas que vão começar a trabalhar para difundir esses sistemas no Brasil. Bacana demais, vocês têm feito um trabalho bem interessante dessa difusão da tecnologia de sistemas integrados, né? Vamos começar então com um bate-papo nosso aqui, eu li algumas coisas suas, fiz algumas anotações, né? E aí a gente podia iniciar a nossa conversa, de Carlos. A gente tem escutado muito. Hoje, inclusive, participei de duas. Tô brincando que daqui a pouco. Eu queria fazer um favor. Pedir um favor. O Igor, o meu estudante aí, que é meu bolsista de iniciação, printa aqui a tela da minha conversa com o Ed Carlos, porque eu quero botar o terceiro round, porque hoje o dia foi pesado. Foi igual o round de luta de MMA mesmo. Foi pesado. Eu vi lá, os 2 primeiros rounds eu vi. Os 2 primeiros rounds. Você vai fazer parte do terceiro round lá, porque hoje foi duas teses de doutorado. Então é mais pesado mesmo, mas fantásticas. Assim, 2 teses maravilhosas que vão contribuir muito para a nossa pecuária. E a gente estava até conversando sobre isso hoje nessas defesas, sabe, Ed Carlos? Sobre assim, a pressão que nós vamos ter nos próximos 20, 30 anos para a produção de alimentos, né? Então a gente vai ter um aumento aí expressivo, perto de 30 e poucos % aí até 2050, que a gente vai ter que responder. E mesmo que as pessoas critiquem o nosso agronegócio, isso vai ter que sair daqui, né? Porque ninguém mais tem condição de produzir como a gente produz. Mesmo que a gente tenha que enfrentar os nossos monstros dentro do nosso próprio país, né, dizendo que o agronegócio é devastador ou que a pecuária é extremamente extrativista, a prova disso é o trabalho belíssimo que vocês fazem de conservação, né, dos biomas, dos ecossistemas, um melhor aproveitamento de área, né, o trabalho do pessoal dos sistemas integrados aproveitando melhor a área, né. O problema é que a gente tem muito fogo amigo, né? Se a gente tivesse que se defender só do Macron, ou se a gente tivesse que se defender só do Bill Gates falando idiotice, estava bom. O problema é que a gente tem gente aqui dentro do Brasil, né, que fica falando as mesmas coisas. O professor Nilma tem um trabalho belíssimo aí com Agroverdades para desmistificar isso tudo, né? E a gente vai ter que trabalhar duramente. Eu fiz um comentário numa live, só desculpa pegar um pouquinho aqui, o pessoal não gosta que eu fale muito, para deixar os... Que agora eu descobri que não tem tempo. Eu cheguei no número de seguidores que eles não derrubam mais minha live. Então eu tô com moral, tá, de cara. Então a gente pode bater papo mesmo. Só tem que ver se o pessoal tem paciência. Só para ver se o pessoal tem paciência. Aquele banco, eu não sei falar o nome do banco. Se eu estiver falando errado, alguém me corrija aí. Acho que é Paripas, não sei. É um banco que tem lá na Europa, eles financiam Roland Garros. Então é um banco de magnatas. Os camaradas tuitaram um trem ontem lá, falando, Ed Carlos, para que os clientes deles não negociassem. E os caras só tem de magnata e gente da bala lá. Para que os clientes dele não negociassem com o agronegócio brasileiro. Porque o agronegócio brasileiro estava devastando a Amazônia e o Cerrado. Isso era o problema, não era só mais a Amazônia. Agora já estão querendo, porque aí a gente vem dizendo que a gente tem 80% da área da floresta preservada, agora já estão querendo pegar o bioma cerrado, né? Então, se a gente tivesse só que discutir com esse tipo de gente, estava bom. Mas a gente tem gente aqui dentro que fica batendo no agronegócio sem entender que se o agronegócio não existe, o país quebra, né? Então,
E além disso, nós vamos ter que alimentar o mundo com proteína de origem animal, mesmo que o Bill Gates queira só a carne sintética louca dele lá, né? Então, fala um pouquinho pra gente o que nós vamos ter que fazer para poder dar comida para esse povo aí que fala mal da gente, mas que se não comprar vai morrer de fome. Nós estamos numa situação, de um lado, paulada, e do outro, esses mesmos que batem são aqueles que dependem do agro, né? Então, nós estamos numa situação hoje no Brasil que realmente tem muita coisa vindo de fora. O presidente da França, né, falando, vamos começar a produzir aqui na França para não comprar soja do Brasil. Sendo que a França toda produz 6 vezes menos que Sorriso aqui no Mato Grosso. Então, assim, o pessoal começa a falar abobrinha, né? Então, quer dizer, tem coisa. Imagina se a China, o pessoal começar a comer carne mesmo. O Mato Grosso inteiro, que é o maior produtor de escorpião e morcego, né, de casa. A China para de comer morcego. Você já pensou se eles começarem, se eles aumentarem, ele começar a comer 2 quilos a mais na média por ano, o Mato Grosso inteiro não dá conta de produzir carne para a China. Então, nós estamos assim, numa situação que, apesar de tanta pancada, e como você mesmo disse, fogo amigo, nós estamos numa situação que é boa para a pecuária, né? É boa para o agro. A gente está vendo aí os preços da soja, de milho, da arroba, a cada dia subindo, então para nós tá bem. É claro que a política, nós vamos ter que ir contornando isso, porque também a nossa população precisa comer, né? Já está meio restrito assim, a gente conseguir fazer o churrasquinho 2 vezes na semana. Não rola não, né? A gauchada então nós vamos... O governo vai ter que dar um jeito aí para a gente começar a ganhar mais também, né? Para essa carne, o nosso povo também desfrutar desse produto de qualidade que a gente está começando a produzir, né? Hoje nós estamos numa pecuária assim que tá tão boa que vale a pena investir em qualquer setor da pecuária, né? Se a gente pensar em qualquer fase, recria ou terminação, você pode investir, porque vai ter retorno, mesmo com os custos dos insumos subindo a cada dia, né? Então nós estamos assim numa situação muito boa. O que a gente precisa é talvez profissionalizar mais. Muitas vezes o que nós ouvimos demais não, a gente faz planejamento, a pecuária, o pessoal está planejando. Não, muitas vezes não estamos. Nós estamos numa condição que a gente investe em uma coisa, mas está faltando um gerenciamento melhor das propriedades de pecuária, de forma que cada vez mais essa pecuária seja mais lucrativa. Porque aquela pecuária, eu não vou dizer tradicional, mas aquela pecuária de antigamente, que era bem extrativista, aquilo ali está fadado ao fracasso. Né? A gente mesmo, né, Ed Carlos, a gente tem feito trabalho de pesquisa forçando esse cidadão a sair da pecuária. Os nossos trabalhos mostram que ele não nos interessa também. Né? Então, a gente tem uma sala no Clubhouse toda terça-feira que a gente abre lá, porque eu inventei esse trem de Clubhouse também. Toda terça-feira, 5h15, vamos falar de paz. Então, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sabe, Ed Carlos? Que a gente faz pesquisa, desculpa eu ter te interrompido aí, a gente faz, porque eu queria lembrar disso, que depois eu esqueço. A gente faz essas pesquisas justamente para que esse cidadão que tem essa pecuária extrativista, até porque você não quer chamar de tradicional, e eu entendo porque você não quer chamar de tradicional e ela é extrativista, esse cara não vai ter lugar. Né? Para a gente que trabalha na pecuária não é interessante, porque é esse cara que destrói, né, a nossa imagem, é esse cara que não faz o trabalho certo, é esse cara que diminui os nossos índices zootécnicos, a nossa taxa de lotação, a gente também não quer, né? Não tem interesse nesse cidadão. Né? O trabalho que vocês fazem aí, ele também vai nesse sentido, né? Ensinar o cara a trabalhar a terra, né? Em todos os seus níveis. Sim, exatamente. Para você ter ideia, Janine, nessa que a gente estava conversando, eu moro na cidade do lado de Rondonópolis. Eu nasci em Pedra Preta, então enterraram meu umbigo aqui. Então dá 20 quilômetros de Rondonópolis, eu moro aqui e trabalho em Rondonópolis. E tem 30 e poucos anos que eu passo na estrada e tem uma fazenda aqui que ela, desde que eu me entendo por gente, ela era de pecuária. Mas era aquela pecuária que há uns 4 anos atrás o pessoal reformou um pasto,
colocaram ali um Mombaça. Antes de colocar os animais, eu já estava vendo sinais de degradação logo depois da primeira reforma. E aí eu até falava para minha esposa, falava, olha, tá vendo essa área? Olha o manejo inadequado e tal. Passaram-se uns 3 anos, agora eu passo lá, entrou lavoura. Pessoal tá. E aí eu olhei do outro lado, o pessoal da mesma fazenda, que é uma fazenda grande, entrando com lavoura. O pessoal arrendou a fazenda e hoje entrou agricultura. Uma fazenda que foi tradicionalmente pecuária, mas naquele modelo antigo, aquele modelo extrativista. Então, essa pecuária, ela não se sustenta. Apesar da pecuária ser resiliente, né, nós devemos falar isso durante a live, mas essa pecuária ela não se sustenta mais. Ou o pecuarista ele começa a mudar, começa a criar condições de ter um negócio pecuário e não simplesmente uma fazenda, administrar uma fazenda como um negócio pecuário. Se ele não começar a ter essa visão, infelizmente, ele vai ter que dar lugar para outra atividade, né? Ou para aquele pecuarista que já tem uma visão empresarial, ou para o agricultor, que ele não vai dar conta, né? E é aquela pecuária que, como você disse, é o que o pessoal mete o pau mesmo. Porque não existe, se você tem um pasto que é perene, não justifica você ter que reformar pasto a cada 4 anos. Nunca. Né? Você ter um baita potencial para sequestrar carbono, quando está começando a estabilizar o sistema, você maneja inadequado, tem que revolver solo e emite todo esse carbono para a atmosfera. Então, em vez de nós termos uma atividade que sequestre carbono, que a gente possa mostrar isso para o mundo, nós estamos fazendo uma pecuária muitas vezes que dá brecha para a gente tomar pancada. Sim. De Carlos, já que a gente tocou nesse assunto, por que esses sistemas de produção de grãos, eles sempre são tão profissionais e a nossa pecuária ainda... A gente tem muita... Olha, gente, a gente não está generalizando, né, de Carlos? De jeito nenhum. Sim, tem muitos claro. pecuaristas profissionais aí, não tem generalização aqui. Mas a gente está falando de uma boa porcentagem, infelizmente, né? Então, por que uma esses grande, sistemas, né? sistemas de produção de grãos são tão mais profissionais e a nossa pecuária ainda está engatinhando nesse aspecto? Olha, eu vejo, Janaína, na verdade, é que a lavoura, se o lavoureiro der uma bola fora, ele quebra. É manejar inadequado, é não cuidar ali de fazer um herbicida na hora que tem que fazer um inseticida na hora que tem que fazer, ele quebra. Se ele não planejar a compra do adubo dele, já planejar a compra dos defensivos e der uma praga, ele está no sal, ele quebra. Agora a pecuária não, a pecuária é muito resiliente. Pensa assim, vê quantos pecuaristas que você vê assim, olha, o cara quebrou que ficou na miséria. São poucos, né? Se ele quebrar, a dívida dele, do pecuarista, quebrei, puxa, tem que pagar 20 mil ali. Só que ele tem 1.000 cabeças de gado. Ele deve 20, 30, 50 mil reais, porque, não generalizando, né, mas é aquela pecuária que é o pasto e um sal, né? E às vezes ainda misturando um mineral com 2 sacos de branco. Então a pecuária ela é muito resiliente. Então o pecuarista que ele não manejar bem, ele ainda ganha um pouquinho de dinheiro. Né? Porque ele está se mantendo. Tem gente que está se mantendo aí há 50 anos e vai. Mas o lavoureiro não. O lavoureiro, se ele não tiver planejamento, ele quebra. E aí por isso que ele planeja, ele tem estratégia. Você vê que ele não tem um consultor, ele tem 3, 4, 5 consultores dentro da propriedade dele. Alguns pecuaristas, infelizmente, chamam o veterinário quando a vaca está morrendo. Né? Claro, nós estamos numa situação que está mudando isso um pouco. Tem muita gente querendo mudar. E um ponto, Janaína, que eu também, assim, às vezes a gente fala desse pecuarista e como se fosse culpa só dele, né?
Mas, por outro lado, olha só quando você pega uma lavoura. Você vai num lavoureiro, ele tem, quase todo dia, ele recebe um agrônomo lá na fazenda dele. Porque é um agrônomo de uma empresa, é um cara que está lançando um produto novo, um herbicida, um inseticida, um fungicida, um hormônio, um produto biológico, mas ele é bombardeado com informação. Não julgando o mérito da informação, mas ele é bombardeado. E o pecuarista não. O pecuarista lá, para ele, às vezes ele vai receber a visita lá de um cara que vai querer vender o produto para controlar mato no pasto dele. Então, esse pecuarista também, ele não foi beneficiado por todo o marketing que as empresas têm, né, de chegar a esse produto. Hoje, eu acredito, e o nosso grupo aqui, a Aliança, tem sido muito procurado no sentido de empresas querendo investir em tecnologias para a pecuária. Sim. Quando isso efetivamente acontecer, esse nosso pecuarista também vai começar a receber mais pessoas com conhecimento técnico dentro da propriedade dele. Que antes, o coitado ficava lá, às vezes, no máximo, ele recebia a visita do vizinho dele. Então também não é só culpa do pecuarista, né? A gente tem que ver, entender o mercado também que favoreceu essa situação. E tem outras coisas também, sabe? Acho que falta políticas públicas, a extensão brasileira, a extensão rural brasileira está sucateada. Eu acho que muita coisa não chega para o produtor, muita coisa não chega para o produtor. O professor Nilma fez um comentário, professor, quando eu falei da exclusão desse cidadão aí que faz essa pecuária mais extrativista, a intenção é fazer com que ele melhore, né? Aí alguém colocou aí que todo mundo que está assistindo a live já tem essa consciência de que não quer essa pecuária extrativista, né? Então agora nós já vamos entrar direto num assunto, né? Que é justamente o oposto disso daí, né? Uma pecuária mais eficiente, uma pecuária melhor, que é o conceito, né, do lavoura de carne, né? Aí ele colocou o título assim, lavoura de carne no Cerrado. Eu fiquei pensando assim, será que eu posso fazer uma lavoura de carne no Campo das Vertentes, a região que eu estou inserida? Mas conta pra gente o que é esse termo, como que esse conceito foi criado, o que motivou a criação do conceito lavoura de carne, o que é o lavoura de carne? Bem, a história do conceito, ela surgiu há algum tempo atrás, lá no Rio Grande do Sul. O Davi Teixeira foi um zootecnista, hoje ele é diretor da CIA, ele foi orientado pelo professor Paulo Carvalho e começou uma empresa, né, de consultoria. E a visão dessa empresa era fazer o quê? Pegar o conhecimento das universidades e colocar isso em tempo real nas propriedades. Então era ciência em tempo real. Como você falou, a gente tem uma extensão pública, infelizmente, que não consegue. Eu vejo aqui na minha cidade, não é nem que a pessoa não quer fazer, ele não tem incentivo. Eu fui dar um curso uma vez em Goiás para agentes da Emater, e aí um dos técnicos lá falaram, professor, a última vez que eu fiz um curso tem 17 anos. Para trazer... Isso é um negócio muito trazer. Triste, né, o Edgar? Sim, meu Deus. Se me permite fazer um parênteses, Raquel falou que aqui no Campo das Vertentes eu tenho que fazer uma lavoura de leite. Sim, Raquel, você tem razão, que aqui é São João dos Queijos, que aqui é só leite. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender, sabe, Edgar? É impressionante um troço desse. Nós somos um país, né, que tem a maior área de pastagem do mundo, braquiária é a planta mais cultivada do mundo. É um país em que o agronegócio é responsável por quase 20% do nosso PIB. Se a gente for pegar o valor bruto disso, a carne está em segundo lugar, perde para a soja, o leite está em quarto lugar. Né? Então, a gente tem a pecuária tem uma representatividade absurda dentro do PIB brasileiro. E eu não consigo entender por que não tem política governamental para levar a extensão para o produtor rural, sendo que o país é extremamente dependente disso. É um país que o pessoal fala assim, não gosta de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo. É sim. A gente tem que ter isso daí. Eu fico muito triste de não valorizarem isso, entende? Não ter esses profissionais contratados que sejam pagos pelo governo. Se a gente for olhar a quantidade de cabide de emprego que tem no Congresso, a quantidade de senador, a quantidade de assessor de senador, irmão do assessor, avô, tudo lá e ninguém é capaz de pagar uma assistência técnica de qualidade por nosso produtor, por um agronegócio que é altamente lucrativo para esse país. Mas foi só um parênteses, eu tô meio chateado, tô meio revoltada essa semana com esse negócio desse Banco Paribas lá com o nosso agronegócio, aí eu tô agitada com esse troço.
Não, principalmente porque essa assistência é aquela que vai chegar no pequeno produtor. O médio, o grande produtor, ele consegue pagar uma consultoria, né? Mas o pequeno produtor não, aquele produtor de leite, aquele que tem 2, 3, 5, 10 hectares, que tem muitas propriedades. Você vai pegando, principalmente no Nordeste, a quantidade de pequenas propriedades, né, que tem. E isso é em Minas, né? E aqui isso não chega. Para eu fazer esse curso lá, teve um financiamento, eu tive que pagar o combustível para os técnicos se deslocarem, porque a Emater não tinha como pagar nem o combustível. Então, isso é ruim, né? Então, quando o Davi criou a CIA, e hoje a CIA atende, né, propriedades de meio hectare até 14 mil hectares. Mas quando ele criou, ele queria algo diferente. Ele queria colocar a ciência lá no campo mais rápido, que isso chegasse efetivamente ao produtor. Então aí ele começou, um dia surgiu o conceito, será que eu não posso planejar a pecuária igual uma lavoura de grão? Então eu poderia fazer uma lavoura de carne, uma lavoura de leite, e aí usar os conceitos, né? Só que muitas vezes isso fica no campo ali, que não populariza isso, né? Então, recentemente, né, nós publicamos um artigo na DBO que foi nesse sentido, para começar também a popularizar isso, e como o termo lavoura de carne ele desperta um certo interesse, a gente começa a colocar por trás desse conceito, princípios básicos, que vai muito além de uma agricultura, de uma pecuária de insumos, mas passa por uma pecuária de processos. Né? A gente começa a pensar no negócio pecuária com processos e não só insumos. Não é só colocar o fertilizante, não. Tem uma série de processos por trás do conceito e hoje a gente começou a difundir isso. Porque como a gente via que tinha uma série de tecnologias dentro desse conceito, eu pensei, falei com o professor Paulo também, falei, vamos difundir isso. Né? Vamos começar a soltar, as pessoas vão ficar curiosas para saber o que é essa lavoura de carne, que surgiu lá com o Davi, lá acho que em 2010 mais ou menos, as primeiras falas sobre isso, e hoje isso daí já está saindo por outras bocas que não as nossas. Né? O Lorival Vilela essa semana me mandou uma mensagem, professor, usei lá, né? Usei o termo, tá? Eu falei, Lorival, da mesma forma que o Davi já me falou, que não quer autoria do termo, a ciência ela é universal, nós também não, a gente só quer que difunda. E se sai por bocas, como do Lorival, do Paulo Carvalho, isso daí repercute. Carlos, eu contar um negócio pra você aqui de antemão, só porque eu tô toda bobinha. Ele vai fazer uma live com a gente aqui, viu, gente? Ele vem, o Lorival Vilela. Eu fiquei numa alegria. Arrasei, o Lorival é show de bola. O Lorival é show. Eu tava conversando ontem com o Ibanor, falei do Lorival. O Lorival, antes de eu entrar no doutorado, eu mandei mensagem para ele, para falar sobre integração. Eu queria pedir o doutorado lá no Rio Grande do Sul. E aí, desde então, a gente sempre tem contato. O Lorival é uma pessoa formidável. Experiência tremenda. Hoje. Que legal, que legal. Então tá, Ed Carlos, eu te interrompi para contar a novidade, mas então aí que surgiu o conceito lá com o Davi, eu achei também muito bacana. Então vamos lá, conta pra gente quais são as tecnologias envolvidas nesse conceito. O que envolve esse conceito? A gente já sabe como ele surgiu, agora a gente quer saber o que ele prega, né? Quais são essas tecnologias? Perfeito. Bem, quando a gente pensa em lavoura de carne, faz analogia a uma lavoura, e essa lavoura, como eu comentei anteriormente, toda lavoura ela parte de um planejamento. Né? Para você ter ideia, hoje eu tenho um primo, esses dias ele me ligou, Carlos, o que você acha desse fertilizante aqui, que ele está comprando agora para safrinha do ano que vem. Né? Ele já está verificando o preço agora. E às vezes, eu tenho um amigo aqui, um dia ele veio, me procurou essa semana, há uns 15 dias. Falou, Carlos, eu quero corrigir uma área minha lá, fazer uma adubação. Falei, cara, mas agora
eu tenho que ver, comprar esse calcário e esse adubo. Quer dizer, olha só, ele está comprando o adubo agora, ele já estava gradeando a área para aplicar agora. Né? Enquanto o lavoureiro, ele já está pensando para daqui a um ano já fazendo a aquisição dos produtos. Que ele está fazendo uma cotação para saber compensa, como que estão os preços. Né? Ele já está vendo qual que é o melhor produto aí que está no mercado. Quer dizer, parte de um planejamento. A lavoura, ela parte de um planejamento que, por si, né, ele já é prévio mesmo. E quanto mais bem planejado, mais cedo você o faz. Né? E na pecuária, não. A pecuária ela é muito de apagar incêndio. Né? Você vai ali, não surgiu, tem que ir lá buscar, sabe? Não tem muito disso ainda. Não é cultural do pecuarista ele fazer esse planejamento antes. Então, quando eu penso em lavoura de carne, e aí como a professora Raquel já falou, que pode também ser uma lavoura de leite, né? Você parte desse planejamento. Então, o primeiro conceito envolvido é você planejar muito bem essa propriedade, para você saber fazer um planejamento espaço-temporal na propriedade, de forma que você saiba o momento exato de executar ações dentro da propriedade. Aqui no Cerrado, uma coisa que a gente sempre vai encontrar. A partir de abril, a chuva diminui, maio praticamente não chove, junho, julho, agosto e setembro é seco. Mas parece que chega lá em julho, a pessoa, putz, mas olha, que seca, né? Como se isso fosse uma novidade, não é algo que tem há milhares de anos, né? Aí você sai louco... Eu vou levantar a mão quando eu quiser falar. Tá, de cara, eu vou levantar a mão quando eu quiser falar. Tá. Eu tô rindo Pode. porque eu vou colocar... Terça-feira, eu fiquei devendo vocês um podcast de terça-feira. Eu tava com muitas atribuições, muitas bancas essa semana, não consegui fazer a edição. Mas eu já fiz e devo lançar esse podcast aí hoje ou amanhã. E aí eu fiz um podcast com a Giovana Maciel Alcântara, né, da Embrapa, que trabalha com sistemas integrados. Foi um baita podcast, fantástico. O negócio eu tô fazendo propaganda mesmo, porque tá lindo o podcast. Aí a Giovana, no podcast, eu tô dando um spoiler pra vocês aqui, ela fala exatamente isso. De casa, ela falou assim, Janaína, ela falou sério, né, a gente faz por vídeo e depois tira o áudio. Ela, Janaína, eu conto aquele jeito dela, eu conto um segredo pro produtor. Aí eu parei, né, vocês vão perceber que no podcast vai ter até uma pausa. Giovana, eu falo pra ele assim, olha, esse ano vai ter seca, hein? Porque todo ano ele, nossa, nunca viu uma seca. Todo ano a seca é pior do que a do ano anterior. Tá? Então eu fechei meu parênteses, aí quando eu quiser falar, vou levantar a mão agora para ser mais educado. E é isso mesmo. A Giovana, esses tempos, conheci ela em 2007. E hoje, esses tempos, ano retrasado. Ano passado não tivemos nada, né? Ano retrasado ela veio aqui em Rondonópolis dar uma palestra, reencontrei ela, foi bem legal. É uma profissional de altíssimo gabarito. Ela é. Mas é isso, parece que é uma novidade. Né? Isso nada mais é do que uma ausência de planejamento. Né? E planejamento gasta dinheiro? Não gasta. Então, é planejar, para você não apagar incêndio. Porque eu posso, por exemplo, planejar comprar um feno. Aí você vai comprar um feno de boa qualidade. Ou eu posso apagar incêndio e comprar um feno que é de colheita de semente. Quer dizer, é uma puxa velha ali, não tem qualidade. Tá? Isso o que é? Planejamento. Eu posso planejar e comprar um fertilizante em junho, julho, que está um preço mais em conta, ou eu posso chegar na hora de comprar na hora de aplicar, e o preço vai estar lá em cima. Se o pecuarista tivesse planejado, ele tinha comprado um fertilizante mais barato em junho. Agora o fertilizante, o MAP saiu aqui de 2.700, hoje é 4.700 a tonelada. Planejamento, né? Então o conceito de lavoura de carne, ele parte primeiro de um planejamento espaço-temporal da propriedade. É você olhar com a visão de drone mesmo a propriedade, olhar por cima, você ter um conhecimento prévio da propriedade para que você possa delinear, tá, as ações que vão ser tomadas dentro daquela propriedade. Me parece que assim, até aqui eu estou falando uma coisa muito óbvia, né? É o que a gente espera que deveria acontecer. É até óbvio o conceito.
Só que aí depois ele vai passando por outras etapas, né? Porque quando o técnico ele chega na propriedade, ele não tem ali uma folha em branco, né? Ele não tem uma folha em branco, ele tem uma propriedade que tem uma família ali, são pessoas, né, que tem uma história de vida, que tem um amor por aquilo, né, e que tem uma tradição, né, de fazer pecuária. E aí o técnico chega ali, ele não é simplesmente ele falar, vamos fazer isso, isso e aquilo. Não, tem outras coisas envolvidas. A principal quebra ali de paradigma é você quebrar pessoas. Quebrar no sentido de você mostrar para elas que aquela proposta da lavoura de carne, aqui no caso, que aquela proposta ela pode dar certo. Então aquilo também tem que ser internalizado nos proprietários. Só que não é só isso. Na maioria dos casos, quem gerencia, quem trabalha no dia a dia do negócio, são os colaboradores. E esses colaboradores eles têm que estar motivados. Para você ter ideia, um dia teve uma reunião, o Mosaico do Agronegócio, que se organiza lá no Rio Grande do Sul. E aí minha esposa foi lá. Quando ela chegou, uma produtora, né, foi contar que eles tinham um planejamento, coisa mais linda no papel, e aquilo não saía do papel, Janaína. Não saía, não dava certo, e a coisa era, sabe, bem organizada. Aí a psicóloga da CIA foi na fazenda, e aí foi conversar com a equipe. Então, coisa de psicólogo, psicólogo tem o jeito, né? O funcionário falou assim, poxa, como é que eu vou dar tudo de mim para essa fazenda se eu tomo banho, aí quando eu vou pro barraco, tá chovendo, eu chego lá, o meu pé sai, tá tudo lameado. Se o dono não tá preocupado comigo, por que eu vou me preocupar com a fazenda dele? Olha só, era só o cara pegar, e a única reclamação dele era molhar o pé para sair do banheiro até chegar no barraco quando estava chovendo, porque chegava com o pé sujo. E aí foram coisas, a mulher fez o quê? Construiu um negócio para uma passarela, calçada. Mudou a realidade da fazenda, ela contou, mudou a atitude do funcionário. Porque ele começou a ver que, poxa, ela está se preocupando comigo. Então você entra numa propriedade, o técnico, para que ele faça, que a lavoura de carne efetivamente aconteça, primeiro ele tem que ter pessoas engajadas em fazer aquilo. O funcionário ele tem que se sentir participante do negócio. Porque o resto é só manejo. Manejo eu conheço, você conhece, o técnico conhece. Mas você vai lá uma vez por mês na propriedade. Quem está no dia a dia é o funcionário. Se ele não tiver apaixonado naquilo, ele não vai. Ele não vai fazer. Por isso que o técnico ele tem que chegar ali, chegar no funcionário, o que o senhor acha? Será que isso aqui dá certo? Cara, ó, aqui não dá não, aqui a gente já tentou, não deu certo. E onde o senhor acha que dá? Ele, ali eu acho que vai dar certo. Quer dizer, o cara já se sentiu participante do negócio, ele vai fazer aquilo dar certo, porque ele sugeriu, né? Então veja que o técnico que vai trabalhar a lavoura de carne, primeiro, ele tem que motivar a equipe, ele tem que motivar pessoas a aceitar aquilo que ele está fazendo. Ele chega ali, ele é simplesmente uma pessoa que vai somar, não quer substituir ele, quer somar com ele, né? Então, essa é uma outra coisa, é psicologia do negócio, né? Depois, entra efetivamente nas adequações de manejo. Às vezes a gente chega em propriedades que não tem um rebanho bem estruturado, né? Chega numa propriedade que o touro fica com uma vacada, numa fazenda de cria, o ano todo. Não tem uma estação de monta pré-definida. Parece ser coisa pequena, mas tem muitas fazendas que tem muitos animais e que está nesse sistema rudimentar de deixar touro o ano inteiro na fazenda. Olha só, até então eu não falei nada de investimento. Eu só estou falando de coisas que você pode organizar na propriedade sem precisar investir nada. Depois você tem outra tecnologia que também não tem gasto, que é manejo de pasto. O cara é o manejador de pasto, ele não precisa investir dinheiro.
Ele está ali, ele tem que rodar o pasto, então a forma que ele vai manejar as pastagens, até então, zero investimento. E o princípio da lavoura de carne é exatamente esse, é ele chegar na propriedade, fazer o máximo de intervenções que não tenham dispêndio financeiro para o produtor. Sim. Porque ele já vai tomando gosto pela coisa sem gastar dinheiro até então. Né? Você pega um rotatino, que é o manejo que a gente adota na lavoura de carne e na de leite, né? Você coloca, se você mudar de um sistema contínuo, de um sistema rotativo, e começar a adotar o rotatino, para o produtor de leite não é uma coisa que ele espera 10 dias, não. Com menos de uma semana, ele tem uma mudança drástica na produção de leite dele. Só de ajustar manejo de pasto. Né? Levantei o dedo. Que é o princípio, que é o principal, talvez, da lavoura de carne, é o rotatino. Diga. Não, você está falando esse negócio de não ter investimento, às vezes acontece até o contrário. No nosso projeto de extensão, eu tive numa fazenda que o camarada é criador de ovinhos, só para compartilhar com o pessoal aqui essa experiência. E aí ele tem lá 16 piquetes de 1 hectare cada e faz a rotação, né? E aí, após a saída dos animais, e ovino, você sabe como é que é, né, de Carlos? Até mais do que eu, que você trabalhou lá no sul, muito seletivo, um pastejo bem mais desuniforme, né? Então, áreas muito grandes, o rebanho dele é grande, tá? São acho que 2.000 cabeças, áreas muito grandes, mas ainda assim muita seletividade, né? Então, e aí quando ele tirava os animais, ele trabalhava com marandu, veja bem, marandu. Então ele estava rodando um ciclo mais ou menos, o ciclo que ele fazia a rotação, estava dando uns 6 ciclos por ano. E aí ele retira os animais para passar para o outro piquete de Carlos e pede aos funcionários para aplicar 100 quilos de nitrogênio, né? Então, quer dizer, 200 de ureia. E aí eu cheguei e falei, olha, tá sobrando pasto, você tem regiões de super e subpastejo, essa ureia é muita, nós vamos propor uma divisão de pasto aqui, não para agora, mas a primeira coisa que você vai fazer é diminuir a adubação. Você tá doida, professora? Meus bichos vão passar fome. Eu falei, não, você vai diminuir a adubação, porque você tá jogando isso aí pro vento. Tá tudo largado, não tem necessidade de você... Mas o que você vai diminuir a sua adubação à metade. E ele ficou com aquilo e falou, e agora nós vamos começar a fazer um manejo de pastejo. Aí fiz instruções lá com o menino, que aí o que o rapazinho falava pra mim? Não, professora, se eles não rebaixarem aqui, eu não coloco no piquete do lado. Eu falei, não, se eles não rebaixarem aqui até o talo igual você tá colocando, você vai trocar se o outro der altura. Prioriza a entrada. Deixa o resíduo líquido, mas depois recupera, você traz de novo, né? E aí, só de fazer esse manejo, a gente já tá com os resultados assim, que o cara tá uma beleza, né? Tem até outros produtores de ovino procurando a gente, mas nós não temos perna, porque o nosso projeto de extensão é pequeno. Alguém fez esse comentário aí, que se valorizassem os projetos de extensão na universidade, né? Só que eu não tenho mais perna, não posso mais atender ninguém no nosso projeto, porque a gente já tá com um número muito grande de produtores, e é do meu bolso, é com o meu carro, é com o meu dinheiro, eu viajo aí 20 quilômetros, 30 para ir para a fazenda, né? A carro do meu aluno, que eu pago a gasolina, né? Então é complicado. Mas enfim, eu só queria fazer esse comentário que foi o que você falou. O cara não só não precisou investir, como olha a quantidade que ele está economizando, né? E só com ações de manejo, né? Então... eu acho que é isso. A gente... eu até comentei numa live que eu fiz para a DBO que muitas vezes a gente não adianta investir em adubação se você não investe em qualificação de equipe para manejar bem o pasto. Exatamente. Nós vamos jogar dinheiro fora, ao invés de você perde 2 vezes, porque você perde o adubo que você está colocando e você perde o pasto que está produzindo porque você não tem eficiência de colheita, né? Nós tem um grupo grande aqui, o professor Elton Cabral, ele do Gestap, ele tem um treinamento bem interessante, treina, né, várias pessoas, vem muita gente boa aí do Brasil, e um dia nós estávamos falando lá, eu estava no grupo e um rapaz falou que recebeu uma recomendação de adubação para colocar 700 quilos de nitrogênio e 500 quilos de potássio na área dele. Você tem noção que 700 quilos de nitrogênio e 500 quilos de potássio num pasto
Eu falei, cara, você vai quebrar se você seguir um negócio desse. Quer dizer, eu fico pensando, quem fala um negócio desse pro cara, sem antes pensar assim, primeiro que já é alto em qualquer situação. Segundo, você não sabe se ele está preparado para manejar. Hoje, nas nossas nessas propriedades, muitas delas são atendidas pela CIA, né? Nós temos o contato, como você mesmo falou, a universidade a gente não tem perna. Então a CIA, ela faz essas consultorias, de vez em quando ela atende aqui no Mato Grosso também, eu vou para conhecer as propriedades. E a primeira coisa, vamos começar um manejo, o produtor ele não está acostumado a manejar pastos produtivos. O que a gente faz? Adubação vai fazer? Vamos. Quanto? 50 quilos de N. Ah, mas não é pouco? Não, é para você aprender a manejar. Ah, vamos fazer na área toda? Não. Vamos fazer em 10%, 15%. Para você aprender. Né? O meu cunhado tem uma fazenda, o Gabriel, e ele tem uma fazenda relativamente grande, fazendo 2.000 hectares, pecuária de cria. E ele tinha umas áreas degradadas, ele falou, de Carlos, eu queria reformar um pasto. Eu falei, Gabriel, vamos fazer nesses 27 hectares, 37, vamos fazer bonitinho, como diz o figurino? Ele falou, vamos. Eu fui lá, ele no trator e eu atrás na carretinha, coletei solo, fui lá, mandando para o laboratório, avaliei, falei, olha, você vai aplicar assim, você vai fazer desse jeito, separamos o pasto só em 2, né? Era uma área que ele colocava 40 vacas, em 30 e poucos hectares. E aí nós começamos com adubação baixa, né, só com nitrogênio MAP, o potássio dele era bem alto, era quase 90 miligramas, entramos com MAP e ureia, e aí ele foi colocando gado, aprendendo a manejar no rotatino, e aí no auge, ali em dezembro, o pasto já no auge da produção, ele estava com 140 vacas lá, com cria ao pé, rodando em um piquete de 20 e outro de 17, né, rodando no rotatino. Aí ele falou, de Carlos, eu peguei a vacada que estava aqui em volta e pus tudo nesse pasto. E os outros pastos que não eram adubados, ele deixou vedado. Quando chegou um ponto lá, deu um veranico, diminuiu a altura, ele jogou o gado para esse pasto vedado. Então o que ele fez? Manejo. A gente tem muita tecnologia, o técnico precisa converter isso em manejos de propriedade. Então, quando você trabalha um manejo bem feito, não tem que investir demais no começo. Então, ele fez em 37, depois ele fez em mais 37, e foi ampliando de pouquinho, né? Aprendendo a manejar, começando com 50 quilos de N, depois ele já aumentou para 100, porque ele aprendeu a manejar. Não adianta eu chegar lá e colocar 100 quilos de N e ele não conseguir ajustar manejo ainda. Quer dizer, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Então, quando nós pensamos na lavoura de carne, nós estamos pensando em tudo isso, que o investimento não é o pensamento do técnico que vai adotar a tecnologia lavoura de carne, ele não pode ser um pensamento fragmentado. Até o Davi fala muito, eu acho muito legal a fala dele, ele fala que a gente precisa ser especialista do todo. Não adianta você ser, o técnico que vai dar consultoria numa fazenda, ele tem que ter uma visão do todo, né? E ainda mais da fazenda de pecuária, que o pecuarista ele já não tem, por tradição, investir muito em consultoria. Então a consultoria que vai na propriedade dele, o ideal é que esse consultor tenha uma visão macro do negócio. E aí você vai ajustando. Porque assim, imagina o seguinte, você tem um consultor de pastagem, ele vai priorizar a pastagem. Aí você tem um consultor, que é o veterinário que vai inseminar uma vacada. Aí não, eu quero uma vacada assim porque o lote tem que estar desse jeito. Ele não está pensando no manejo do pasto, ele está pensando na forma que ele vai pensar na reprodução. E se tem alguém dentro da propriedade com a visão do todo, ele vai conseguir manejar os pastos, deixar a vacada com score ideal para entrar na estação de monta, ele vai ter um pasto ali adequado para os touros, ele vai saber o nível de suplementação que ele vai colocar nas primíparas,
nas novilhas, na vacada. Então ele consegue ter uma visão do negócio pecuário. Então o técnico que vai implantar a lavoura de carne, ele não pode ser um especialista em pastagem, ele não pode ser um especialista em nutrição. Ele tem que saber um pouco de tudo. E é ideal, é claro, que tenha um respaldo técnico de equipe por trás, porque ninguém consegue saber tudo, né? Então hoje o legal que a gente tem feito, até em parceria aí com a CIA, é que a CIA ela tem agrônomo, tem veterinário, tem zootecnista, tem engenheiro florestal, porque tem psicólogo, né? Tem apagar um incêndio, opa, vamos aqui no especialista, né? Porque aí você tem que ter aquele que é especialista, mas que tem que ter uma visão do todo. Para aplicar as tecnologias da lavoura de carne, a gente precisa ter essa visão macro. Não dá para fragmentar as coisas. Você tem que olhar a propriedade do início ao fim e planejar isso espaço-temporalmente. O planejamento ela não pode ser dentro de um ano. Você tem que planejar isso ao longo do tempo. Tem umas perguntas aí, né? E aí tem gente que está acompanhando a gente aqui que está perguntando sobre o pastejo rotatino. Vou deixar para você falar sobre o rotatino no final, tá, Ed Carlos? É só para avisar o pessoal também que lá no nosso canal do YouTube nós temos uma live com o professor Paulo Carvalho, excelente, o Ed Carlos assistiu na época. Está disponível lá, o título é Pastejo Rotatino, tá? Então tá lá a live, porque aí a gente vai detalhar tudo. O Ed Carlos vai pincelar aqui o rotatino, que não é o foco da live. Lá foi o cara do rotatino que falou, hein? Aí o Paulo é o pai, acima né? da média. Ele é o cara. Então, aí tá lá, vocês podem assistir no nosso canal do YouTube, tá? Essa nossa live, tá? Porque aí vai ter uma explicação melhor. Aí no finalzinho você responde, aí a Raquel tá perguntando quais são as ferramentas que são úteis para o planejamento do sistema. Tem uma outra pergunta também aqui, que quando o lavoureiro planeja, é porque ele tem um retorno mais rápido, né, do que o pecuarista, né? Porque o retorno do pessoal da lavoura é mais rápido, então é mais fácil planejar. O da pecuária não é tão rápido. Aí estou juntando tudo aqui, tá, Ed Carlos, que a gente está caminhando para o final. Tá bem. E a outra pergunta aqui é se a intensificação é o caminho da pecuária. Certo. Bem, realmente o retorno da lavoura é mais rápido. Eu vejo que, mas a pecuária, o investimento dela é muito alto. É uma propriedade que a CIA atende, que eu vou lá dar pitaco, é uma fazenda de cria. E aí o rapaz queria entrar na integração. Não, precisa entrar na integração para reformar pasto. Falei, cara, a tua terra é arenosa, vamos tentar ajustar isso, vai para a pecuária mesmo. Aí ele, então vamos reformar pasto. Tinha acho que 2.000 hectares, vamos tentar reformar tudo. Eu falei, calma, vai com calma. Não, porque a gente tem que organizar. Eu falei, quantos hectares tem para reformar? Era 1.000 e poucos hectares. Eu falei, vamos fazer conta. Você vai um pasto reformado, bem manejado, nós estamos falando aí de 3 UA por hectare. Se você pega para reformar 1.000 hectares de pasto, vamos colocar aí 2 milhões de reais, né? Aquela época, hoje estava um pouquinho mais caro. 2 milhões de reais é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Uma bagatela. Mas e quando você vai pôr animais? Aí fiz a conta para ele, dava uns 15 milhões. Você tem 15 milhões hoje para adquirir esses animais? Ele, eu não tenho. Falei, então, é porque a pecuária, o investimento dela também é alto. A gente acha que a lavoura é alto, porque você vai comprar um maquinário de 2 milhões de reais, que você planta 1.000 hectares. Né? Tem o seu Joel Strobel aqui, é um proprietário aqui do lado de Rondonópolis. Nós temos até protocolos experimentais lá e trabalha com integração. Eu falei, seu Joel, por que o senhor não faz mais integração? Ele falou, cara, eu vou arrumar dinheiro para comprar gado aonde? Porque é muito gado, você vai colocar 5 animais por hectare, você coloca 1.000 hectares, são 5.000 animais. Coloca aí a 3.000, você está falando aí... De muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Então a pecuária realmente... E por isso que o planejamento da expansão da pecuária, ele tem que ser gradativo. Né? Uma fazenda de cria,
não é todo mundo que tem o recurso para ir lá e comprar mais rebanho. Então você tem que ir aumentando o teu próprio rebanho. Às vezes é segurar um pouco mais, ao invés de você descartar 25%, segurar um pouco mais a vacada, né? E aí deixar vender, não vender as bezerras, não aumentar tanta a pressão de seleção do teu rebanho inicialmente, para que você vá aumentando o rebanho, né? Mas talvez esse realmente seja um princípio aí que você tem que a gente tem visto o porquê é mais difícil investir em pecuária, né? Mas hoje nós já estamos vendo, vale a pena investir, se paga, né? Hoje, pecuarista, até a cria, que o pessoal falava que era menos rentável, pô, quem faz cria hoje está rindo para as paredes, né? E imagina se você começar a produzir melhor bezerro. Hoje aqui no Mato Grosso, nas áreas de integração, o pessoal vai buscar bezerro onde tiver. E o agricultor, ele chega a falar assim, olha, eu pago 50 centavos a mais no quilo, se você segurar para mim. Porque o agricultor, ele tem um pasto muito barato, ele vai lá, compra isso aí, pasto barato, ele dilui, porque ele geralmente recria e confina, ele dilui e pagar um pouquinho mais no preço do quilo do bezerro. Então, o produtor, hoje, o cara da cria, eu tô falando da cria porque talvez a menos rentável, né? Mas o cara da cria, ele chega lá, o que vai comprar, ele não quer escolher mais. Se alguém chegar lá e falar, olha, eu quero, mas eu vou tirar alguns ali. Não, então pode deixar, daqui a pouco vai chegar um que vai levar tudo. Ele vai levar, o agricultor vai levar porque ele precisa. Pensa um grupo aqui no Mato Grosso, que tem 100 mil hectares de pasto na safrinha, que às vezes chega ali, o cara vai comprar, ele quer comprar 80, 90, 100 mil animais, ele vai buscar de todo canto. Aqui no sul do Mato Grosso, o pessoal vai buscar lá no Pará, que é 1.200 quilômetros para trazer bicho para cá. Então, né, nós estamos numa atividade que está completamente diferente de antes. Muito dinâmica. Então nós estamos, inclusive a pecuária hoje, nós vamos estar nessa situação. Uma situação muito boa para investir, né? A gente não vê perspectiva de diminuição de preços, não vai voltar ao que era antes, o preço de arroba. A tendência é ela ficar daqui para cima, né? Porque tem gente querendo comer carne, como nós falamos lá no início. Sim. E carne de qualidade, a gente está produzindo essa carne de qualidade, o negócio vai embora. Sim. Ed Carlos, vamos, que a gente já está mesmo faltando uns 2 minutinhos para dar 1 hora, né? Mesmo que a gente possa ficar liberado aqui mais tempo, é legal, porque senão o pessoal fica cansando também das nossas lives. Fica cansado, tem que ser se deixar, a gente fica falando disso até depois da manhã, né, Ed Carlos? Explica para o pessoal, então, rapidinho o conceito de rotatino, o que é o rotatino, né? Que a gente tem a live lá, pessoal, convido vocês a assistirem, tá? Eu também recomendo fortemente que assistam. Quero só mandar um abraço aqui, Janaína, para o Lourenço, que está aí em Minas, é um amigo meu que formou comigo aí em Jataí, ele é da Pioneer e está nos assistindo aqui. Rotatino, querem saber, vocês vão voltar lá e baixar essa live aí que o professor Paulo Carvalho falou, porque ele fala com bastante propriedade. Eu vou falar rapidamente aqui como o conceito e o que a gente tem aplicado na prática e as adaptações que a gente tem feito aqui para o Cerrado. O rotatino basicamente é uma filosofia de manejo, né, que pode ser utilizado tanto no contínuo como no rotativo, porque ele é uma filosofia, né? Quando o professor Paulo Carvalho, lá no passado, com um grupo de pesquisa dele, começou a estudar, diferentemente da maioria dos manejos, que a gente sempre prioriza planta, vai em função de interceptação, altura, essas coisas, o rotatino, ele se baseia no comportamento ingestivo dos animais, pensando que os animais coevoluíram com as forrageiras, né? Os herbívoros coevoluíram com as forrageiras. Então, o rotatino, ele parte do princípio que o animal não tem tempo, né? O animal, ele tem um tempo que teria para pastejar, um tempo para ruminar, ficar em ócio, brincar, as atividades normais de um animal. Só que a gente tem que priorizar que o animal, no tempo que ele tem para pastejar, ele capte o máximo de alimento com
a maior qualidade possível. Então, no princípio do Rotatino, a gente trabalha baseando no conceito de que o animal tem uma preferência, né, por algum tipo de estrutura, e a gente faz com que o animal expresse esse comportamento. Ou seja, quando eu penso no rotacionado, eu deixo no rotativo, eu mantenho dias geralmente fixos para mudança de piquete. Então o animal ele come ponta de folha, depois ele vem para um extrato menor e tem condições que a gente tem um aumento na eficiência de colheita, né? Então coloca esse animal para pastejar bem, isso consome praticamente toda a folha da forrageira e depois nós mudamos de piquete e esse piquete ele vai voltar a ser utilizado 25, 30, 35 dias depois. No Rotatino, nós colocamos o animal para comer basicamente estrutura de folha e o tempo para ele voltar, a gente reduz o tempo porque quando nós colocamos o animal no próximo piquete, ainda resta muita folha, que é a placa solar, né, para a planta fazer fotossíntese. Então, a recuperação desse pasto é muito mais rápida. Então, no Rotatino, os giros são mais rápidos. E uma outra coisa que a gente observou aqui no Cerrado é que assim, a gente passa numa área de Rotatino, 7 horas da manhã, o gado está deitado, né? Às vezes, dependendo do manejo que você adota, você passa ali 9, 10 horas da manhã, os animais estão pastejando. Agora, aqui no Mato Grosso é 36, 37, hoje estava 37 graus. Imagina, nós que somos mais bobos, a gente quer uma sombrinha, você acha que o animal vai querer 9, 10 horas da manhã estar comendo? Ele queria estar com a barriga cheia na sombra. Então, a gente, com o Rotatino, a gente cria estruturas para que esse animal capte o máximo de alimento. Por exemplo, no marandu, né, uma gramínea aí talvez a mais plantada aí no Brasil, né? Cada bocado que o animal dá no Rotatino, ele capta 1 grama de matéria seca por bocado. No manejo no rotativo clássico, isso cai para 0,673 gramas. Quando a gente multiplica isso por 20, 25, 30 mil bocados por dia, você tem noção do tempo que o animal vai ter que ficar pastejando a mais para captar a mesma quantidade de alimento. Em estudos lá do professor Paulo, isso quer dizer 8 horas de pastejo ou 14 ou 15 horas de pastejo. A diferença entre você manejar no Rotatino e você manejar no convencional, no rotativo. Aqui no Cerrado, nós tanto rodamos em 2 piquetes, como nós fazemos no contínuo, respeitando as alturas, né, pré-estabelecidas no Rotatino. E um ponto importante é que o Rotatino aqui no Cerrado, diferentemente do sul do Brasil, se você colocar mais de 3 piquetes, você não consegue manejar no Rotatino, porque você não consegue acertar manejo. Pasto bem adubado, tem uma área aqui na integração em experimentos nossos aqui, em 20 e poucos hectares com pastejo em integração, o piatã crescendo entre 3 e 4 centímetros por dia. Né? Então bomba, porque tem água, calor, né? Tudo que uma forrageira quer. E aí isso daí ele vai fazendo com que, se eu coloco 3 piquetes, é o limite. 4 piquetes, eu não acerto o manejo no Rotatino. Porque se eu colocar um dia em cada, eu vou perder o manejo. Eu vou perder com certeza o pasto. Então aqui eu tenho visto que 2 e 3 são os ideais. E trabalhando aí com, por exemplo, na safrinha, a média aqui nos nossos protocolos, entre março ou abril até agosto, né, média de 132 dias de pastejo, nós temos mantido aí uma taxa de lotação média de mais de 3 UA por hectare, manejando no Rotatino. E conseguindo produção que variando, a média Mato Grosso hoje na integração é 5 arrobas por hectare, nós conseguimos 10 arrobas por hectare, manejando esse pasto na hora certa de entrar, manejando lotação, sabe? Fazendo uma lavoura de carne mesmo. A gente tem conseguido dobrar a produção, chegando a 15 arrobas por hectare, se nós
entrarmos com adubação de sistemas, mas isso daí é uma outra história. Então, para fechar, Janaína, a questão do Rotatino é uma filosofia, né? A gente entende que é um produto, né, e que, como ele é baseado em muito conhecimento e em processos, ele pode ser adotado lá no Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso, aí em Minas e lá no Nordeste. Tá? Não tem lugar, e fora do Brasil, porque é um conceito baseado em processo, tem muita ciência por trás disso. E fechando o Rotatino, que eu acho que é até para... O problema dos pastos, que o pessoal às vezes mete o pau em nós, é porque são pastos mal manejados. Né? A Embrapa lançou esses dias mesmo falando que pastos bem manejados ajudam na mitigação das emissões de gás de efeito estufa. E o professor Paulo e a equipe dele publicou agora recentemente, numa revista de altíssimo impacto, aí, né, 6 ponto alguma coisa, mostrando a diminuição nas emissões de metano entérico com o uso do Rotatino. E o que era interessante? Onde eu tive o maior ganho médio diário nos animais foi onde eu tive a menor emissão de metano. Isso em condições lá do sul. E agora nós estamos até mandando um projeto aí para o Rural Sustentável, que nós vamos começar a avaliar esse metano entérico aqui também no Cerrado, manejando baseado no Rotatino, com esses critérios da lavoura de carne. Então, pasto bem manejado, se for Rotatino, aí é melhor ainda. Eu também sou um defensor, gosto demais, a gente usa aqui em propriedades, todas as fazendas atendidas pela CIA usam o Rotatino. A gente tem visto altíssimas taxas de lotação, né, com baixos investimentos, né, em adubação, e isso promovendo melhorias ambientais, então ganhos por serviços ecossistêmicos, que logo, logo o produtor também vai começar a ganhar por isso, porque está na crista da onda isso. Sim, né? Então a gente tem até que começar, nós, como pesquisadores, entender melhor como nós vamos definir esses critérios de sequestro de carbono, porque o nosso produtor vai começar a ganhar. Tem gente internacionalmente... E tem gente internacionalmente preocupado com isso e empresas grandes. Então, a Aliança CIP, inclusive, nós estamos numa proposta internacional nesse sentido, que a gente vai começar a avaliar isso daqui no Mato Grosso. Então, logo, logo o produtor vai começar também a ganhar por isso. Janaína, eu estou percebendo assim que eu acho que eu falo muito. Acho que nós dois, acho que a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas o pessoal está gostando, porque o pessoal está ficando, tá? Então isso aí pois é, eu estou vendo, manteve aí, né? Não abaixou de 100, legal, muito legal. Legal, eu fico feliz com os 3 dígitos, é show. Aqui, Ed Carlos, eu vou passar para você fazer as considerações finais, mas antes de eu fazer as considerações finais, eu queria aproveitar que tem bastante gente aqui, tá, pessoal, para falar que o objetivo do Forra de Cultura e Pastagens é a popularização da ciência e da tecnologia em pastagens. Então, assim, se eu não estivesse fazendo essa live com o Ed Carlos, a gente não ia saber que o professor Paulo estava dizendo aí, numa revista científica publicado em inglês, num alto fator de impacto aí, que o mundo inteiro vai ler, que quando bem manejado a gente está emitindo menos metano, né? Então, isso aí é que é a popularização da ciência. Então, essa última fala do Ed Carlos, ela só mostra assim, o fato de eu acreditar fortemente que esse trabalho está funcionando. Porque tem muitos produtores ouvindo a gente aqui, né? Então a gente está colocando a ciência para vocês de forma mais descomplicada. E para o pessoal que está na ciência é muito bacana, porque a gente vai estar se atualizando sempre. Então eu estou muito feliz com o resultado do perfil Forra de Cultura e Pastagens por causa exatamente dessa fala do Ed Carlos aí. Eu fico feliz quando alguém chega aqui descomplicando para a gente a ciência, né? Para o pessoal, para os produtores e para a gente, o professor Paulo mandou o artigo para mim, né? Ele sempre envia os artigos publicados, eu me sinto muito lisonjeada por isso, acabo lendo, né? Então fico muito feliz e isso aí acaba promovendo uma atualização. Aproveito também, pessoal, para convidar vocês para quarta que vem, que nós vamos fazer uma live, só que no YouTube, porque ela vai demorar mais, tem apresentação, né? Tipo um webinar, em que nós vamos falar de causas de compactação e mitigação de compactação de solo sob pastagem. É um tema também muito importante para a sustentabilidade, né, Ed Carlos? Então, o João Carlos vai falar para a gente sobre isso. Então, eu convido todo mundo a assistir essa live na quarta-feira que vem, às 19 horas, no YouTube. Né? Então, ele vai apresentar os dados, causas da compactação, como que a gente vai mitigar essa compactação em solo sob pastejo. E quinta-feira, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, às 20 horas, o professor Márcio Lara
vem conversar com a gente aqui, uma pessoa assim fantástica. O Márcio tem um conhecimento de causa, uma calma, uma postura, assim, vocês vão gostar muito do Márcio, para quem não conhece, eu sou o Márcio Lara. Ele vai estar aqui com a gente na quinta-feira que vem, às 20 horas, para falar para a gente um pouquinho sobre o uso de modelos para a gente tentar fazer planejamento forrageiro, que é uma coisa também que a gente já tem que começar a pensar, né, Edgar? E muito, né, para a gente trabalhar menos nessas experimentações e conseguir modelar essas coisas, né? Então, Edgar, eu vou deixar para você fazer as considerações finais aí desse nosso encontro. Perfeito, Janaína. Até nesse assunto que você tocou, para você ter ideia o quanto a nossa pecuária é importante, nós fomos desafiados um dia pelo diretor do Instituto Mato Grossense do Algodão em colocar algodão em solo arenoso, né? Porque geralmente não acontece aqui, o algodão está sempre em áreas top. E aí nós conduzimos 2 anos com um sistema desde pasto solteiro, só pasto consorciado e pasto consorciado na integração, com presença do animal. E um dia, depois de 2 anos, entramos com algodão. E aí estava assim, na fase de florescimento do algodão, e o professor Ladislau, lá da Embrapa, veio visitar o IMA, e nós entramos na lavoura assim, passamos pelas parcelas que não tinha animal, de repente entramos numa parcela que o algodão estava assim, 30% mais alto que o outro. Aí o diretor do IMA olhou e falou, o que tem de diferente aqui, Edgar? Porque isso aqui é uma lavoura de 350 arrobas. Aquela ali é de 150, 160. Eu falei, o que o senhor acha que é? Deve ter tido adubação a mais. Eu falei, teve só o animal a mais. Integração, forragem, né, diversificação. E realmente saiu de uma produção ali por volta de 2.000 quilos, foi para 4.000 e poucos quilos por hectare. Papel da nossa pecuária. Quando nós fomos avaliar melhoria de qualidade, sequestro de carbono, tudo isso promovido pelo animal. Então, na verdade, a gente tem nós trabalhamos aqui, acho que tem várias pessoas que trabalham com agricultura que estão no caminho. A gente está no caminho para mostrar que o nosso agro é sustentável, que a nossa pecuária é sustentável. Então, para mim, eu falaria aqui a noite toda, eu acho que a gente gosta, acho que por isso que eu falo tanto, porque eu amo isso daqui. Então, eu quero agradecer, Janaína, pela oportunidade, né, por realizar meu sonho de vir aqui falar aqui no Forra de Cultura e Pastagem. Eu falava, um dia eu fui dar uma palestra no Fertibio, falei, o meu sonho era dar palestra no Fertibio e ser bolsista de produtividade. E aí, no dia do meu aniversário, eu dei palestra no Fertibio. E hoje eu falei, realizei meu sonho, né, você ter me convidado para vir aqui. Então, muito obrigado. Eu tenho aí as minhas redes sociais, né, Edcarlos Damascena. Nós temos uma aliança CIPA, nos sigam lá, a gente sempre tem informação nova, publicação assim bem de popularização mesmo. A gente converte aquele artigo científico naquela revista internacional para uma linguagem para o produtor ver, para o aluno de graduação ver, né, que é o nosso CIPA em Foco, o Momento Você Sabia, tem uma série de coisas no nosso site, Aliança CIPA. Podem procurar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e na nossa página. E o meu grupo de pesquisa, que é o GPISE, né, que é o Grupo de Pesquisa e Inovação em Sistemas Puros e Integrais de Produção. É coordenado pelo professor Leandro e eu. Hoje nós temos aí uns 50 alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E que, na verdade, o que eu trago nas lives, nas palestras, nada mais do que essa garotada faz. O meu grupo que faz. Eu só organizo aqui de acordo com a minha ideia, mas são eles que fazem o negócio acontecer, que fazem a roda girar. Então, agradeço ao grupo, agradeço ao pessoal que esteve presente até aqui. Fico muito feliz, lisonjeado mesmo de poder participar. E fico à disposição. Se quiserem discutir pecuária, sistemas integrados, nós estamos aí à disposição para falar sobre isso. Carlos, muito obrigada. Tá? O Grupo de Estudos em Forragem e Cultura aqui do UFSJ te agradece muito. Né? Um abraço para os meus alunos que estão acompanhando. Obrigado, José Ayrton, segue a gente aí há um tempo. Muitíssimo obrigada, tá, pessoal? Carlos, brigadinho. Fica com Deus, meu amigo. Eu que agradeço. Tudo bom para você, para a família. Com Deus também. Pessoal, um abraço para vocês que ficaram com a gente. Espero vocês quinta-feira que vem aqui nesse mesmo horário, às 20 horas. A gente vai estar junto, porque quinta-feira é dia de live no perfil Forra de Cultura e Pastagens. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais, galera. Fique com Deus.